Muito boa noite, gente. Como é que estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez. Eu, Gilone Neu aqui do meu lado, como sempre. Nós estamos aqui para dar continuidade na nossa playlist O Evangelho no Lar. E como vocês sabem, aqui a gente procura de uma maneira ecumênica, vamos chamar assim, fazer as nossas preces, né? Mas é lógico que tem um cunho espírita, espiritualista e tal. E o objetivo aqui, obviamente, é a gente transferir boas vibrações. O Giló tá querendo derrubar a casa. Vocês não sabem como é que ele fica. É só começar a prece, ele começa a agitar. Começa a falar, ele começa a agitar. Mas enfim, vamos lá no foco que interessa. Se cai alguma coisa aí, vocês me perdoem, tá bom? Vamos lá. Como vocês sabem que isso tem um cunho espírita, espiritualista, a gente obviamente vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui, né? A gente vai usar também, tem usado esse livro aqui da Irene Pacheco Machado, que é uma psicografia, né? Reflexões de Jacó. E tem usado também esse livro aqui, que é um livro do Sri Prembaba, Flor do Dia, né? E também tem uns pontos de vista bastante interessantes sobre certas posturas conscienciais, emocionais que nós poderíamos ter, né? Então que nós não direi que nós deveríamos, mas que nós poderíamos, já que nós estamos em processo de construção consciencial, tá certo? Bom, como é que funciona aqui? Basicamente a gente faz 3 setores nessa prece, que seria o primeiro setor, a gente faz uma concentração, faz uma primeira prece pública, a gente faz uma segunda prece por nós mesmos, e a terceira parte é a parte em que a gente coloca uma reflexão para o próximo dia, né? Eu estou aqui, eu também estava aqui agora há pouco, só complementando, né? Dando olhada nos novos conteúdos que eu vou trazer para o canal, com o objetivo, obviamente, de levantar questionamentos, né? Mas vocês vão saber em breve. Bom, antes da gente fazer a nossa prece, normalmente o que eu peço é que a gente faça um momento de concentração. E essa concentração se dá através de uma respiração que a gente faz, né? Cujo objetivo é desacoplar, vamos dizer assim, o dia, né? As tensões do dia do nosso corpo, a fim de que a gente tenha um momento de tranquilidade, de reflexão, de concentração, para que a gente possa, então, a partir disso, fazer uma vibração mais limpa, vamos dizer assim, né? Mais equilibrada. Tá certo? Bom, como que a gente faz essa respiração? Essa respiração acontece por 8 minutos, eu marco o tempo aqui, né, no relógio, e aí, findo esses 8 minutos, a gente começa então efetivamente a prece, tá bom? A respiração que eu gosto de usar é uma respiração que é dividida em 3 etapas. Normalmente a gente faz ela assim, ó. Inspira até a metade da capacidade do seu pulmão, dá uma pausa e aí a gente inspira até encher esse pulmão completamente. Então seria isso, ó. Pausa e aí eu solto lentamente. E quando eu solto imaginando que está saindo uma fumaça branca junto, sabe? Uma névoa, uma neblina, uma fumaça branca dos meus olhos, do meu nariz, da minha boca, porque isso obviamente vai ajudar na exteriorização das energias, ou seja, vai deixar a gente mais sutilizado. E
Isso vai obviamente nos ajudar na hora da prece, tá bom? Eu tô com os olhos um pouco injetados hoje, que eu fui fazer um trabalho numa casa e tem uma fábrica de borrachas próximo e é terrível o que essa fábrica está fazendo nesse bairro. É um negócio absurdo. E aí fiquei respirando isso a tarde toda e foi bem complicado. Por isso que eu tô bem, né, o olho vermelho, enfim, dor de cabeça. Mas vamos lá que daqui a pouquinho, com essa vibração boa que a gente vai fazer, tenho certeza que isso vai mudar. Tá bom? Vamos lá então? Eu vou marcar aqui. E quando terminar esse tempo, então eu chamo vocês de novo para a gente fazer a invocação dos bons espíritos, tá? Enquanto isso, a gente vai ouvir uma música que depois eu vou colocar aqui na legenda aqui embaixo, tá bom?
Muito bem. Vocês não sabem como eu já melhorei. Acreditem ou não. Negócio impressionante. Estava com uma dor de cabeça forte. Respiração realmente é um negócio interessante, né? Bom, vamos lá. A partir de agora, então, a gente pode começar a evocação dos nossos bons amigos, a fim de que eles possam nos ajudar a tirar o melhor proveito possível desse momento, tá certo? Vamos lá? Sendo assim, pedimos aos nossos bons amigos espirituais que estejam aqui presentes a partir de agora, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós estejamos em contato mais aproximado com as vossas mentes, a fim de que possamos tirar o melhor proveito a partir desse momento. Que os bons espíritos possam proteger-nos também e ajudar-nos na escolha de um bom texto para o dia de hoje. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo combinado com os seus trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho. Enviou-os à sua vinha. Saiu ainda à terceira hora do dia, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide também vós à minha vinha, e vos darei o que lhe for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permanecem aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. E ele lhes disse: Ide também, vós outros, para minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a minha vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. E os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, pois não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco, não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar ao último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que devo?
Vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 18. 1 a 18, e vide também a parábola da festa de núpcias, que está no capítulo 18, versículo 1. Deixa eu ver se tem uma explicação. Não tem explicação. E é lógico, né, que isso daqui é uma parábola, obviamente, né, que é uma parábola dos trabalhadores da última hora, que obviamente, vamos dizer assim, impõe ao espírita o dever de trabalhar na seara, vamos dizer assim, da evangelização do mundo segundo as questões propostas pelo Espiritismo, né? Por quê? Porque assim como essa parábola, né, dos trabalhadores da última hora, tem também a fé divina, a fé humana, enfim, são várias parábolas desse trecho aí, e que obviamente muitas espíritas fazem a comparação de vidas após vidas, né? E após esse período de remissão lá no mundo espiritual, essas mesmas consciências viriam, né? Em momentos diferentes. E a partir disso estariam evoluindo, vamos dizer assim, né, e trariam novamente cada vez mais como é que eu poderia dizer, mas teria uma melhor capacidade, vamos dizer assim, de transferir esses conhecimentos para a humanidade. Isso seria uma visão. Então, de modo que, por exemplo, aquele que murmura, obviamente, né, não estaria, vamos dizer assim, totalmente adequado a essa missão espiritual, espírita, de fazer a divulgação do espiritismo, enfim, de concretizar essa missão do espiritismo, de salvar a humanidade, né? Então, assim, é lógico que tem algumas interpretações, mas eu resolvi pesar a mão na hora de colocar aqui esse ponto de vista, porque eu não acredito muito nisso, assim, sabe? O meu ponto de vista é um pouco diferente. Eu acho que há um consenso de que, por exemplo, muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Porque obviamente tem a ver com essa questão de a humanidade vai caminhando, e da maneira como ela foi conduzida pela educação, pela cultura e por esse tipo de coisa, né, as pessoas ainda estão mais preocupadas com questões materiais, e por conta disso muitos são chamados, né, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque poucas pessoas, né, compreenderam o verdadeiro valor da evolução espiritual. As pessoas ainda estão obcecadas por dinheiro e tentar resolver a sua vida aqui no planeta, né? Ainda que elas pensem no futuro, né, no futuro espiritual, elas ficam muito conectadas ainda com o corpo e com as coisas da materialidade. E isso não é criticar nem nada, mas obviamente, né, se a gente está habitando um corpo, se uma consciência habita um corpo, nada mais natural do que a gente olhar para esse corpo como se fosse a coisa primeira, né? Mas obviamente a gente tem a questão consciencial a desenvolver, e aí é que a coisa pega, né? Porque ao momento de a gente
vamos dizer assim, se abnegar, vamos dizer assim, das coisas materiais e olhar para as coisas conscienciais e espirituais, é lógico que a gente seria um ser fora da caixinha, vamos dizer assim, como já tivemos alguns, né? Como o próprio Chico Xavier, né? Que fez tudo o que fez e terminou pobre, né? Monetariamente pobre, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente, na medida que vai avançando consciencialmente, a gente vai ganhando novas divisas, vamos chamar assim, nessa questão consciencial. Então a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai melhorando um pouquinho, não sei o que lá, e parece que tem uma certa amargura em dizer que, olha, muitos são chamados, quer dizer, todo mundo poderia ter essa visão espiritual altamente desenvolvida, né, da consciência, mas nem todo mundo tem, porque, como eu já disse, a gente naturalmente fica preso às questões materiais e querendo dar sentido a tudo que a gente faz para que a gente tenha prazeres materiais, né? Então acaba-se que quando a gente fala assim, os trabalhadores da última hora, né? Quer dizer, quem são esses seres? Né? Aqueles que estão trabalhando pela evangelização espírita, né? Tem muita gente que acha isso. Ou então, quem seriam os trabalhadores da última hora? Seriam os médiuns que vieram para, vamos dizer assim, ajudar na divulgação do espiritismo? Mas veja, o espiritismo sempre existiu, desde que o mundo é mundo, entende? Então, assim, tudo bem que nós tivemos um certo apagamento aí durante uns 1000 anos, por conta da influência da igreja na história, nós tivemos. Mas a comunicação com os espíritos sempre houve em todas as culturas. Entende? Então, quem seriam esses trabalhadores da última hora? Qual que é a função deles? Né? Porque, por exemplo, essa ideia também de fim do mundo, já que os trabalhadores da última hora seriam aqueles que chegaram por último na senda, né, do desenvolvimento consciencial, vamos dizer assim. Então quem são esses? Quem são? Qual que é a função dessas pessoas? Se a gente for avaliar por vários pontos de vista diferentes, a gente vai acabar percebendo que, por exemplo, essa ameaça de fim do mundo é uma coisa criada, isso não tem razão disso existir, entendeu? Até porque se o mundo for acabar, a gente não vai ficar nem sabendo, né? A gente não vai ficar nem sabendo, eu acho. A gente trabalhar com essa perspectiva de que o mundo vai acabar, eu acho isso uma coisa meio literalmente incrível, sabe? Não dá para crer nisso. Não acredito. Eu acho que é assim, se nós continuarmos agindo como a gente está agindo, tudo pelo material, só o material, o lucro é o que importa, é óbvio que nós vamos sofrer a consequência da degradação do meio ambiente, o aumento de população, esse tipo de coisa. Então, assim, é óbvio que nós temos uma casinha e a gente precisa cuidar da nossa casa, né? Agora, se houver mesmo realmente uma catástrofe em nível global, a gente poderá sucumbir sem saber direito quando isso vai acontecer. Por exemplo, se vier um cometa, se, sei lá, houver uma pandemia de um vírus específico que não dê tempo da gente encontrar a cura, por exemplo, entendeu? Por causa dos desequilíbrios que a gente causa na natureza, enfim. Eu acho que essa leitura, você precisa ter muita criatividade ou muita fé cega para você levar ela a sério. Entende? Para mim ela é um pouco deslocada de tudo. Então para mim ela já fez muito sentido numa época da minha vida e agora não faz tanto sentido mais.
essa parábola não faz tanto sentido. Tá certo? Mas que a gente possa refletir, né? Quem são esses trabalhadores de última hora? Quem seriam eles? Enfim, espero que tenha ficado claro o meu ponto de vista. Não estou criticando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu estou olhando para ele, né, com, assim, do que o que a gente poderia depreender de melhor nessa mensagem, né? O que nós poderíamos tirar dessa mensagem, talvez, é que Deus está sempre disponível para qualquer um, em qualquer momento. Eu acho que essa é a melhor mensagem. E assim, não importa o que você acha que é, que você sabe, não importa o que você pensa, o que você acha que é. Deus está sempre disponível. Deus está sempre esperando o nosso despertar, né? E como, vou trazer um exemplo mais próximo, né? Deus seria como o sol, né? Ele não escolhe os maus ou os bons. O sol simplesmente brilha. E se você acorda de manhã ou tarde ou qualquer hora, né, durante o dia, o sol está lá te iluminando. Entende? Então acho que isso que é o negócio, a prontidão de Deus, né? E eu acho que isso é a melhor coisa que nós podemos tirar dessa leitura, a fim de que você compreenda que todos nós, cada um de nós, estamos em um determinado momento consciencial e todos nós e cada um de nós podemos, obviamente, empreender a nossa jornada rumo ao conhecimento e ao desenvolvimento consciencial, né? Porque Deus é sumamente bom e maravilhoso, permitindo que a gente siga adiante nessa experiência terrena. Tá certo? Bom, feito isso, eu gostaria que nós hoje fizéssemos uma prece, porque amanhã é o dia do trabalhador, né? Então eu gostaria que nós pedíssemos uma prece por todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores, né, e todas as pessoas que trabalham o tempo inteiro nas mais diversas áreas, nas áreas da caridade, nas áreas do emprego formal, das profissões liberais. Por quê? Porque a gente precisa compreender, vamos dizer assim, que o trabalho é uma maneira de desenvolvimento pessoal, né? E tudo que é através do trabalho que a gente consegue se desenvolver, que a gente consegue se organizar, né? E a partir do momento que a gente se organiza, isso é muito espiritual. Então, assim, é através do trabalho que nós recebemos a energia do dinheiro. É através da energia do dinheiro é que a gente pode organizar a nossa vida minimamente. Então, eu acho que nós quando a gente trabalha, a gente dá sentido, né, a muitas coisas. E eu não estou dizendo só do trabalho organizado, do trabalho com carteira, não, estou dizendo qualquer trabalho, qualquer coisa que você faça, em qualquer circunstância, isso é trabalho. E isso, obviamente, dá sentido, né? Então é muito importante que a gente também saiba, né, descubra no decorrer da nossa jornada de vida o que é bom para nós e o que a gente gosta de fazer, e colocar sempre as mãos à obra
para que a gente consiga realizar a melhor quantidade de coisas possível, né? E edifique alguma coisa, vamos dizer assim, porque é através do trabalho que a gente consegue, como eu já disse, organizar a nossa vida. Isso é muito importante. Eu acho que isso é muito espiritual também. Uma pessoa tranquila, ela tem mais possibilidades, né, de desenvolver questões conscienciais. Eu acho isso, né? Então gostaria que nós fizéssemos então uma vibração por todos os trabalhadores. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem a nós, todos os trabalhadores, trabalhadoras, todas as pessoas que de algum jeito dão sentido à energia do desenvolvimento, seja o desenvolvimento pessoal ou de outras pessoas. É através do trabalho que a gente consubstancia o nosso desenvolvimento consciencial. É através do trabalho que a gente dá sentido à vida. Permite-nos, bons espíritos, a compreender e a descobrir a nossa verdadeira vocação, a fim de que a gente possa transformar o que é simples em algo melhor, mais elaborado, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Irmão Jacó, como fazer para ser gentil com aqueles que conosco trabalham? E ele responde, respeitando-os. Impressionante, né? Faça uma peça para os trabalhadores e o que abre é sobre o trabalhador, né? E obviamente a leitura toca no assunto do respeito, né? E há que se pensar, né, que cada pessoa tem uma percepção diferente de uma determinada coisa e tem o seu ponto de vista. E na maioria das vezes a gente diverge desse ponto de vista. E quando a gente acha que esse ponto de vista está errado, a gente critica, né? E quando esse ponto de vista está melhor do que o nosso ponto de vista, o que a gente tenta fazer é descredibilizar o outro, diminuir o outro, né? Porque isso faz parte da natureza humana. E quando fala-se de respeito, é realmente um desafio bastante grande, né? Quando a gente tem que se colocar no lugar do outro para, obviamente, tentar compreender o ponto de vista dele e, obviamente, respeitar, né?
Vamos fazer uma prece por nós agora, pedindo aos bons espíritos que continuem nos abençoando, iluminando os nossos caminhos e permitindo que a gente também, né, tenha uma certa calma para que a gente possa trabalhar pelo desenvolvimento também da nossa consciência. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, ilumina os nossos caminhos, permite-nos que possamos enxergar um pouco mais adiante, que nós tenhamos calma, saúde, tolerância, amor ao próximo, para que nós possamos também, na medida do possível, fortalecer os nossos instintos, vamos dizer assim, para que a gente consiga sempre respeitar o próximo. Ajuda-nos a compreender o sentido do nosso trabalho, permitindo a nós que possamos também espalhar por aí benesses com as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso trabalho, e que nós possamos ter sempre uma visão mais doce, uma visão mais educada a respeito do ponto de vista do outro, e que nós possamos, de certa maneira, ser instrumento da paz, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O eclipse das crenças e choques. Uma das principais características do ego humano é a necessidade de ser amado exclusivamente. A criança nasce amando e ao mesmo tempo querendo ser amada. Então, com o passar do tempo, o amor é eclipsado por crenças e choques adquiridos, o que faz com que a necessidade de receber amor seja maior do que a de amar. A pessoa acaba se desconectando do seu núcleo interior e se conecta à superfície, às máscaras. Um falso senso é criado devido a essa carência. Essa é a causa de grande parte daquilo que conhecemos como sofrimento. É engraçado, né? Como a gente se apoia às máscaras, né? A gente se agarra a essas imagens que a gente criou, essas situações que a gente criou, naturalmente tem um oco dentro, né? Que é a fragilidade, né? Porque é como se a gente ficasse preso a essas cascas, né? Mas obviamente a gente também tem que considerar que de certa maneira o status profissional, né? Status profissional, ele meio que
vamos dizer assim, ele institucionalizou a hipocrisia, né? Hoje, quando você pergunta para uma pessoa o que ela é, ela te responde o que ela faz. Você fala, o que você é? A pessoa responde assim, ah, sou médico, não sei o que lá. O que você é? Eu sou advogado, não sei o que é? Ah, sou pedreiro, eu sou... O que você é? Eu sou coach, entendeu? Então assim, isso não é o que você é, isso é o que você faz, né? E que de certa maneira é uma hipocrisia, porque assim, por exemplo, se você perguntar o que você é, sou uma pessoa nervosa, que falo palavrão pra caramba, às vezes sou desequilibrado, um exemplo, né? E aí a pessoa teria que dizer a verdade, isso é muito ruim. Agora, quando você fala, sou, sei lá, eu sou um médico, por exemplo, aí já fica mais bonito, né? Fica mais bonitinho, fala, não, sou médico, não, e tal, né? E tal. Aí a gente começa a olhar pro status, o cara tem carros, né? Por exemplo, como é que a gente sabe se o médico é bom? A gente olha pro carro que ele tem, o que é uma loucura, né? Por exemplo, você vai num médico formado na faculdade X ou aquele que tem uma clínica linda? É lógico que todo mundo quer ir naquele que a clínica é muito linda, porque a gente julga o trabalho dele pela clínica que ele tem. Ele não quer dizer, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não existe relação entre uma coisa com a outra. Se o cara, se for, por exemplo, a gente devia escolher sei lá, voltar ao exemplo do médico, um médico, um advogado, pela faculdade que ele teve e a média das notas que ele teve. Falou, não, realmente um advogado, né, bacana, ele é bem formado, tarará, 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 ok. Mas não é assim que a gente faz normalmente. O que a gente faz normalmente é ver o carro, é ver a casa, é ver a roupa, né? É isso que a gente vê, é isso que a gente procura. E de certa maneira isso é uma hipocrisia institucionalizada, né? Porque a gente está se prendendo numa casca, a gente tá balizando todo pela casca, né? E isso faz parte dessa sociedade, né? Da maneira como essa sociedade está organizada, né? E voltando nessa questão da leitura que nós fizemos, que é só para instigar a reflexão, né? Quantas coisas a gente poderia fazer diferente se a gente deixasse essa criança, tivesse possibilidades de deixar essa criança aflorada? Ou seja, se a gente não tivesse que tolher a criatividade dessa criança lá na infância, para que essa criança se torne um médico, um advogado, um eletricista, um sei lá o que, porque a gente molda, né? A educação molda a criança para ser um adulto daquele determinado jeito, e todo o resto a gente tira dessa criança, né? Como se a gente fizesse um monte de podas para a criança virar aquela coisa. E aí, obviamente, como eu já disse, a gente acaba aceitando que as pessoas mintam para nós, né? Que as pessoas criam uma situação que parece, mas não é, né? Como dizem os policiais, criam um simulacro, como diriam os advogados, né? Uma verossimilhança, sei lá se isso está certo, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: na medida em que a gente se desvia do nosso eu, a gente obviamente transforma a nossa vida um pouco mais difícil, né? Enfim, eu sempre trago aqui muitas reflexões. Eu achei que hoje a prece foi uma prece bastante densa, né? Por conta dos pontos de vista que eu mesmo levantei. Mas enfim, acredito que a reflexão é um caminho válido para que a gente encontre verdadeiramente quem nós somos, e na medida do possível a gente possa cada vez mais
vamos dizer assim, orientar o nosso desenvolvimento, no sentido de a gente se prender no que realmente importa. E a gente saber exatamente quem a gente é, sem medo, sabe? E isso só vai acontecer na medida em que a gente amadureça o nosso pensamento em relação a nós mesmos, que a gente saiba exatamente quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente quer para a nossa vida. E nesse sentido, as perguntas não terminam nunca, né? As perguntas que nós fazemos sobre nós mesmos, elas não podem acabar. Não pode ser tranquilo viver nesse planeta se eu acho que se não houver questionamento, né? Porque o tempo inteiro o entorno vai induzir a gente a se transformar em outras coisas. E isso pode também trazer sofrimento. Porque quando a gente se desloca do nosso eixo original, a gente sofre. Tá certo? Então, enfim. Esse foi o Evangelho no Lar do dia de hoje. E eu espero vê-los em breve aí. Tá bom? Até, boa semana, bom feriado para aqueles que vão viajar, curtir esse tipo de coisa. E a gente se vê em breve mais no Evangelho no Lar. Tá certo?